Acompanhe com as Bíblias. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 15. Diz assim o texto sagrado: Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Queridos irmãos, através deste texto, citado por muitos de nós e conhecido muito no meio evangélico, nós podemos extrair daqui 4 coisas interessantes, ou seja, 4 segredos muito importantes para que possa haver um avivamento nacional. Hoje nós estamos enfrentando um problema gravíssimo no nosso país. Eu venho sempre dizendo que se o povo que fica chamando e confiando no homem acreditasse mais em Deus, que a própria Bíblia responde a essas tribulações que nós estamos vivendo e vamos viver mais. Que lá em Mateus 24 o Senhor Jesus vai dizer que vamos viver tribulações, guerra e rumores de guerra, terremoto em todo lugar, e isso ainda é o princípio das dores, ainda não é o fim, mas a própria Bíblia responde e dá uma fórmula para que nós não possamos vir a enfrentar tribulações. Porque Jesus disse que as tribulações não existir, porque nós somos teimosos e desobedientes a Deus. Não queremos ouvir a voz do Senhor. Mas tudo isso que está acontecendo, se nós obedecermos ao Senhor, os evangélicos principalmente, que estão se influenciando pela política, devem, é obrigação inclusive, eu não sou muito chegado a esta palavra obrigação, mas é preciso que as pessoas abram os olhos e compreendam que temos que dobrar nossos joelhos ao Senhor. Jesus veio e deu a ordem, lá em Mateus 24, ele dá os caminhos da necessidade que vamos enfrentar, mas, segundo Crônicas, Deus, no Antigo Testamento, já dá a fórmula para evitarmos tudo isso. Olha o que ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está dizendo, se vocês forem um pouco antes, no verso 13, ele vai dizer: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se ele ordenar que os gafanhotos consumam tudo, se ele ordenar que venham pestes, pode vir o que vier, ele pode fazer a hora que ele quiser. Mas se nós dobrarmos nossos joelhos e orar, converter ao Senhor, se humilhar, tudo isso acaba, porque ele vai estar atento às nossas orações. Então aqui nós temos 4 segredos para um avivamento nacional. Creiam em nome de Jesus, recebam esta palavra em nome de Jesus. O primeiro que ele vai dizer aqui é justamente se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar,
nós temos que nos humilhar a Deus. Não somos nada sem a presença do Senhor. Em nossas vidas, se não existir Jesus, não somos nada, não somos ninguém, não temos capacidade de realizar nada, porque nossa suficiência vem de Deus. Os grandes avivamentos sempre vieram acompanhados de humilhação e quebrantamento espiritual. Lá em Jonas, no capítulo 3, nós estudamos dos versos 5 a 10, quando Jonas pregou na cidade de Nínive, apenas uma vez. Primeiro ele fugiu, nós conhecemos a história de Jonas, e aí foi engolido, passou 3 dias e terminou na barriga ou no ventre do grande peixe, e de lá ele orou a Deus que estava no inferno, Deus tirou ele, e ele foi cumprir o seu propósito. Jonas apenas com uma pregação, e ai, queridos, se fosse uma bênção para nós, uma apenas pregação, uma pregação apenas, o povo pudesse se humilhar diante de Deus. Quando o povo ouviu a pregação de Jonas, rapidamente se humilharam, e quando chegou aos ouvidos do rei, o rei ordenou, baixou um decreto na cidade de Nínive, para que todos, a partir daquele instante, todos usassem roupa de saco, se humilhassem, jogassem terra na cabeça e não alimentassem, inclusive, animal nenhum. Nenhuma pessoa e nenhum animal se alimentaram durante o prazo do jejum, apenas uma pregação. E aí houve um avivamento coletivo, toda a cidade estava salva com a pregação de Jonas, porque ouviram a voz, deram atenção à palavra de Deus pelo profeta Jonas. E olha que Jonas não gostava, era inimigo do povo de Nínive, queria que Deus matasse todos. Só observe que os grandes avivamentos sempre vêm acompanhados de humilhação. Bem, Josias, rei de Judá, no 18º ano, ele assume o reinado, tinha 8 anos de idade, e no 18º ano do reinado de Josias, ele manda acabar com todo tipo de idolatria pagã, manda destruir todos os templos, todos os postes ídolos, todo lugar que queimavam incenso, fazia sacrifício, organizou todas as cidades ao redor de Jerusalém. E então, quando ele retorna para Jerusalém, ele chama Ilquias, o sacerdote, e manda eles ajeitar tudo e arrumar tudo para ver se estava faltando alguma coisa, reconstruir, deu dinheiro que foi recolhido pelos levitas para que tudo aquilo fosse organizado. E nesse momento de organização ele acha o livro da lei. O sacerdote Ilquias acha o livro da lei, então ele vai até Safã, que era o escrivão, entrega e diz ele: olha, achei este livro. E quando ele lê este livro, quando ele começa a ler o livro, ele, rapaz, ele tem que falar com o rei. Quando ele vai ao rei Josias, então ele ouve as palavras do livro. Quando ele acabou de ouvir as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes e disse: procure a profetisa Uda para ver o que ela tem mais a dizer. E Uda vai e ainda diz mais a ele: olhe, tudo que Deus fala neste livro da lei irá se cumprir, inclusive todos irão morrer. E ele então convoca todo o povo e faz uma aliança diante de Deus, que a partir daquele dia toda a comunidade, todo o povo, olha o avivamento coletivo e nacional, todo o povo, sem exceção, aceitou, concordou com a aliança que o rei fez com Deus, que a partir daquele instante não haveria mais desobediência, ninguém mais procuraria idolatrar outros deuses. Então eles aceitaram e vieram, e então todos congregavam em nome do Pai, porque foram salvos.
E lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, versos 27, o caminho do avivamento pessoal e nacional é sempre precedido pela humilhação sincera na presença do Senhor. Esse relato do rei Josias está em 2 Crônicas, no capítulo 34, versos 27 a 33. Precisamos, queridos, avivar urgentemente na presença de Deus. Nós precisamos uma convocação nacional, mundial, para todos os evangélicos, em nome de Jesus, para que nós possamos juntos dobrar nossos joelhos e orar a Deus, para que Ele possa derramar bênçãos e o Espírito Santo descer sobre nós e dar um avivamento coletivo, nacional e necessário para que tudo isso se acabe. Mas essa responsabilidade não é do ímpio, são dos cristãos, os verdadeiros cristãos que estão pregando a palavra, que estão estudando a palavra, que fazem devocionais todos os dias, que comungam e congregam com suas famílias em casa e nas igrejas de Jesus, as verdadeiras igrejas do Senhor, porque existem muitas falsas igrejas por aí espalhadas no mundo, como falsos pregadores, desviando a atenção do homem de Deus para as coisas mundanas. Todas as notícias atuais que estão acontecendo no nosso país devido às eleições de 2022, tudo isso será jogado por terra, porque nós devemos crer no Senhor. Muitas notícias, Satanás trabalha dessa forma, trabalha para que nós nos afastemos do Senhor, acreditando em várias notícias, uma em cima da outra o tempo todo, causando a mesma confusão da mente humana. E nisso o povo acaba se afastando de Deus. E o livro de 2 Crônicas é um livro bem característico, onde Deus vai deixar para nós a grande fórmula do Senhor. Se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, em nome de Jesus, amém? Tiago 4,10, o apóstolo Paulo vai dizer: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, nossa exaltação só vem pelo Senhor, é precedida de nossa humilhação na presença do Senhor. Não há outro meio para que nós sejamos exaltados se não for pela presença divina do grande mestre, do Criador. Então nós temos que ter cuidado. Eu convoco a todos os irmãos em nome de Jesus para que possamos estar em oração todos os dias, dobrando nossos joelhos e cumprindo esta passagem segundo o livro de Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14. Olha que Deus vai dizer: se nós fizermos isso, querido, vai dizer: ó, eu sararei a sua terra. Irmãos, Ele vai acabar com tudo isso aí, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila na presença de Deus. A tristeza que eu tenho no coração é apenas os ímpios, aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor, ainda fazem vista grossa, ainda resistem, mas não resistem à presença do homem. E o pior, os evangélicos cristãos se envolvendo em políticas, brigando por ídolos e esquecendo do nosso grande ídolo, que é Deus, nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo segredo nesse texto é a oração, orar. Ele vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é o primeiro, orar é o segundo. Lá, aqui, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, nós já lemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter pelos nossos caminhos, eu verei os céus, perdoarei os seus pecados e sarará a nossa terra, diz o Senhor, em nome de Jesus. Esse é o grande avivamento para a nossa oração. A oração tem tanto poder, meus irmãos, vocês não sabem.
que se nós orarmos aqui, nesse instante, ou em casa, pelo hospital que está lá do outro lado do planeta, que nós nem conhecemos, mas mentalizarmos a oração, direcionar para esse hospital, em qualquer parte do país, o Senhor Jesus, Ele conduz os seus anjos, Ele ouve as nossas orações e transmite para aquele povo, e aquelas pessoas ali, algumas receberão porque estarão com o coração aberto para Cristo. E a ciência já provou isso. Teve um grupo de médicos em 2006 até 2012, ou de 2000 a 2010, que estudaram grupos de pessoas, separando as pessoas que tinham fé em Deus, que seguiam uma doutrina, e outro grupo que não seguia doutrina nenhuma. Eles analisaram, se você for no Google, vocês vão encontrar essa pesquisa, só digitar lá a pesquisa que vocês vão encontrar. Eles observaram que as pessoas que tinham fé, que seguiam uma doutrina religiosa, a cura era mais rápida, enquanto os outros eram mais demorados, às vezes nem curavam. A ciência e a religião, a ciência e a Bíblia estão de mãos dadas, não podem ser vistas separadamente. Se vocês não sabem, quem estuda mais são eles. Eles pesquisam aqui e vão testar lá. Estão comprovando que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nisso traz avivamento para todos nós, coletivo e nacionalmente, em qualquer parte do planeta. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Olha o que ele vai dizer: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento da obra do Senhor, ela só pode vir quando clamamos a Ele. Queridos irmãos, se nós apenas ficar dizendo que temos fé em Deus, eu ouço muita gente dizer isso, inclusive cristãos, ímpios também. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho muita fé em Deus. Eu oro todos os dias. A Bíblia nos diz que não é assim que funciona. Olha o que está dizendo: no decorrer dos anos, depois dos anos, faz a conhecida a tua ira, lembra da tua misericórdia. Esse avivamento não vem à toa. Ele só vem quando nós clamamos a Deus. Observe, quando nós clamamos ao Senhor, a resposta pode demorar. Pode sim, mas a oração é insistência. A oração é um meio de insistir a Deus. Estou aqui orando para o Senhor todos os dias. Orem, busquem, insistam, que Ele vai atender. Em algum momento Ele vai atender a tua oração. E se for genuinamente verdadeira, partindo dentro do coração a Deus, a resposta é imediata, porque Ele vai ter certeza que ali tem um verdadeiro servo orando e clamando por Ele. Sem isso, queridos, não temos avivamento. Sem isso, não conseguimos caminhar com o Senhor. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui nesse instante, na presença de Deus, porque é assim que Ele trabalha, principalmente pegando as coisas mais fracas do mundo, aquela que a gente pensa que não tem mais jeito, não serve mais para nada. Ele pega ali, transforma e traz para o melhor do teu nome, mas eu tenho poder sobre ti e tem poder sobre nós. Amém? Esdras, capítulo 10, verso 1 a 5, nós temos que ler aqui na Bíblia. Vou encontrar na nossa Bíblia aí a página 669. Ele vai dizer: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou
a palavra e disse a Esdras: olha o que ele vai dizer: nós temos transgredido contra o nosso Deus, assumindo a desobediência e o erro, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas, quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Observe, aí há um avivamento coletivo e nacional. Então não adianta nós ficarmos ainda pensando que a vida é bela apenas por estar sentado. E nós já vimos a ordem do Senhor Jesus: levante-se, levantem-se, fiquem de pé diante de Deus, digam: eis-me aqui, Senhor, posto aqui diante de ti para obedecer os teus mandamentos e seguir os teus caminhos, para que as bênçãos e a prosperidade venham à minha vida. É assim que nós temos que fazer diante do Pai. Terceiro segredo é o que ele vai dizer aqui: buscar. Orar é o segundo. Me buscar a face do Senhor. As pessoas enganam que buscar a face de Deus é apenas estudar a Bíblia, pregar a palavra e fazer cursos, frequentar a escola bíblica e etc. Como muitas pessoas pregam aí: prosperidade, riqueza, bênção. Ninguém prega Jesus. Os próprios evangélicos se afastando de Cristo. Os próprios pregadores estão afastando as ovelhas do rebanho do Senhor, pregando falsas doutrinas, prosperidade, bênção, alegria. E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós seremos prósperos quando obedecermos a Deus. Teremos bênçãos quando respeitarmos e obedecermos e fizermos a vontade do Pai. Esse é o terceiro segredo: buscar a minha face, como está lá em Jeremias, no capítulo 29, que nós sempre lemos aqui, versos 12 e 13. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar a face do Senhor é mais profundo do que orar. É muito mais profundo do que somente a oração. É dedicação, é zelo. E significa insistir até receber uma resposta. Busquem a face do Senhor e vocês terão a sua resposta. Apenas tenham cuidado com o que vocês vão pedir. Porque a Bíblia diz que se nós pedirmos, Ele vai nos dar. E nós vimos aí muita gente que pede as coisas e depois eu pedi assim, Deus vai atender o que você está pedindo. Né? As pessoas vêm para a igreja para buscar o casamento. Quero uma mulher bonita, quero um homem bonito, bem sucedido. Só pede isso. Aí Deus dá. Quando o indivíduo casa, chega em casa, ou a endivida, né? Os dois que têm os defeitos que são revelados, aí vai reclamar com Deus. Mas senhor, essa mulher bebe, essa mulher fuma, essa mulher faz lado. Esse homem bebe, esse homem fuma, chega tarde, não quer fazer nada. Deus vai dizer: você pediu bonito e bem sucedido. Né? Você não pediu sem defeito. Ele vai atender o que está pedindo. Por isso, tenham cuidado com o que vocês pedem. E está dizendo aqui: e buscar a paz do Senhor não é somente orar, é muito mais profundo, é insistir. Insistir. E só busca a face através da oração. Não tem outro meio de buscar Cristo ou buscar Deus, se não for através da oração. Davi, no Salmo 51, é bem claro: só de arrependimento
A coisa que ele pede a Deus, mais importante é: não tire a tua salvação de mim, não retire o teu espírito de mim, Senhor. Pelo contrário, pede, dá-me um espírito renovado, para que eu possa voltar novo. E assim Deus o fez. Não retire a tua face da minha presença. A preocupação de Davi somente era essa: que com o filho ia morrer, não ia morrer, se ele pecou, não pecou, não estava preocupado em perder a salvação. E nós aqui não estamos nem aí. Nós não temos zelo com as coisas de Deus. Pensamos que estar salvo é apenas ir para a igreja. E mesmo na igreja ninguém está salvo, porque a Bíblia não dá esse direito de entendermos que estamos salvos. A salvação virá na vida de Jesus, no dia do juízo. Aí sim que ele vai separar ovelhas de ovelhas e ovelhas de bodes. É um grande risco que nós estamos vendo hoje no mundo, no meio evangélico. Amém? Deuteronômio 4, 29 a 31. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os desvirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Irmão, Deus já fez uma aliança com nossos pais lá atrás. A pergunta que nós queremos fazer para nós é: por que nós fazemos tanta questão de nos desviar da palavra de Deus, da presença de Deus? Porque quando falamos de Jesus na rua com as pessoas, Nossa Senhora, meu Deus do céu, parece que tem uma faca no coração, está matando. Mas se chamar para as porcarias que o mundo oferece, todo mundo está com o braço aberto. Não vou deixar de curtir a minha festa, o meu show, né? A minha novela, o meu time de futebol, o meu time do coração. É uma idolatria terrível a homens. Mas a Deus, nenhuma oração. Quanto tempo nós perdemos na igreja? 30 minutos? 40 minutos? 1 hora? Ninguém quer vir. Mas o carnaval são 5 dias e 5 noites. E o povo está tudo lá perdendo a noite, bebendo, usando drogas e fazendo o que eles querem, que eles acham que é prazeroso para o seu corpo físico e para o espírito. E não é. E nós sabemos disso. É proibido? Não. Quem gosta, tem afinidade, vai. Mas a nossa responsabilidade como pregador, como estudante da palavra, como obreiro do Senhor, é buscar esse irmão e tentar tirar ele do caminho. Trazer para Jesus. Se ele não quiser, é problema dele. Mas a nossa responsabilidade com Deus é essa. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Por isso convido a vocês, levantem-se, fiquem de pé diante de Deus. Vem. Devemos buscar o Senhor o tempo todo, nosso coração, ó, e buscar em todo o coração. Deuteronômio vai dizer a mesma coisa. Jesus ainda faz uma coisa melhor, revela a intensidade que deve existir em nossa disposição. Nossa disposição de buscar a face do Senhor. Onde é que está isso, pastor? Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Apocalipse 3:20, o Senhor vai dizer para nós: eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
né? Ou se alguém ouvir o meu batido, ou o meu bater na porta e abrir a porta, permitir que Deus entre em tua casa, Ele vai dizer: eu cearei com ele e ele ceará comigo. E segundo quanto Ele vai dizer: eu sararei a sua terra, livrarei vocês de todo este mal. Deus está dizendo para nós que Ele vai nos livrar de tudo que é ruim. Que dificuldade é essa que nós temos de obedecer a Deus? Um versículo apenas. Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. E o quarto, se converter nos nossos caminhos. Ah, meu irmão, isso aí é um problema. Porque na conversão eu tenho que buscar o batismo. E quando eu não faço isso, eu não estou convencido genuinamente. E aí é uma grande entrave. Ah, se eu me converter, eu terei que ser batizado. E se for batizado, vou ter que ter responsabilidade com a igreja. Ah, não quero isso agora não. Quantos nós conhecemos que se batizam, congregam tantos anos e daqui a pouco saem? E é quem sai, se afasta, sai da igreja. Conhecendo todos os caminhos, simplesmente saem. Porque não querem mais ouvir a palavra de Deus. E começar a cansar os ouvidos. Começa a ter agonia. Mas depois que passa o período de fora, que recebe a pancada lá fora de Satanás, a perturbação do maligno. Ah, meus queridos, aí a galera, corre, primeiro vai na casa de irmão. Querido, me ajude aqui, eu saí da igreja, estou desesperado. Nós vamos dizer o quê? Volte para a igreja, né? Volte para congregar. Você não estava bem lá? Porque ele vai dizer que quando estava na igreja, estava bem. E quando saiu, agora está pior. Então pode para a igreja, meu irmão. Essa sugestão que nós temos que dar, que não é conselho, ele não se quiser. Nós vamos sugerir que ele volte para a igreja. Simples assim. Se converter dos nossos caminhos a quatro segredos. Toda a escritura nos mostra o tempo todo que nós devemos clamar ao Senhor. Desde o início até o final da palavra. Fala sempre que clamou ao Senhor. Lá em Joel, capítulo 2, versos 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Ele pode anunciar qualquer mal, mas ele pode mudar de ideia se ele quiser. Nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. E Ele pode ser misericordioso, por mais que nós sejamos teimosos, observe, por mais que nós sejamos teimosos e obedientes, infiéis e incrédulos, Deus nos ama? Sim ou não? Nos ama do mesmo jeito, porque quando nós abrimos o coração para Ele, em angústia e tristeza, Ele nos ouve. Ah, mas onde é que tem isso? Nós já vimos dois exemplos clássicos na Bíblia: o jovem rico e o filho pródigo. O jovem rico desistiu, perdeu sua bênção. O filho pródigo gastou, sentiu o que o mundo oferece e retorna à casa do pai. Deus nos ama, irmãos. Nós precisamos entender isso. Ele nos ama o tempo todo. E vai nos amar até o dia do juízo. Sempre em nome de Jesus. Jeremias também clamou por um avivamento coletivo. Lá em Lamentações, no capítulo 5, verso 21, o profeta vai dizer: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Precisamos voltar aos dias de paz. Precisamos voltar aos dias que nós tínhamos glórias. Precisamos voltar ao dia que nós estávamos avivados com Cristo. Precisamos voltar aos tempos que eu fazia os devocionais todos os dias. Precisamos retornar à leitura bíblica com nossa família. Precisamos
mente, Senhor. Como era bom estar na tua presença. Como é bom estar lendo as Escrituras e compreendendo o derramado do teu Espírito sobre nossas vidas. Como é bom, Senhor. Jeremias está dizendo. É isso que o texto está nos revelando. Converse rapidamente. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer: arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Paulo está pregando a vida do avivamento, e nós precisamos pregar o avivamento todos os dias. Esses são os segredos, meus queridos. Tem vários, mas pelo menos podemos extrair 4 segredos importantes. E agora a palavra vai dizer: se humilhar, orar, me buscar e se converter nos nossos caminhos. Deus não vai sarar também somente a terra. Ele vai sarar a nossa família, nosso trabalho, a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento. Ele vai sarar tudo que venha glorificar o nome dele. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos dizer. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre.